Olá! Hoje nós vamos contar um pouco da história do Brasil de uma maneira bem diferente, sob a perspectiva da moda. Nós vamos ver como que a expressão da roupa interfere nos costumes e na cultura de um povo. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Lindomar Duarte, que é um estilista, um estudioso e um pesquisador deste assunto há mais de 20 anos. Seja bem-vindo ao programa, Lindomar. Muito obrigado, tomara que seja bem legal. E será? Porque nós vamos começar já falando mesmo, assim, contando essa evolução, que é a evolução do desenvolvimento humano, mas do desenvolvimento econômico, da moda, né, dos negócios e da arte, lá desde 1500. E como que compunha essa estética em 2500? Porque eu tenho aqui um trabalho seu em 1500, né? Então, nessa época a moda não mudava tanto, né? Quem ditava a moda eram os muito ricos, né? As rainhas, as princesas, né? E assim, era uma roupa extremamente adornada, com muita riqueza, né? E tudo muito, né? As joias eram exuberantes, os vestidos eram ricamente bordados, com fios de ouro, com pedras também. E, então, assim, a moda era focada na realeza. Não tinha a moda como a gente vê nos dias de hoje, assim, né? Então, essa realeza que nós estamos trazendo aqui para o Brasil, essa realeza europeia. Sim. E eles se vestiam dessa maneira que nós estamos vendo aqui, inclusive você colocou o modelo, o vestido e também uma estrutura de penteado. Tudo era muito rebuscado, né? Nada era simples, né? Inclusive, assim, por baixo disso que você vê aí, existia N coisas. Tinha um espartilho, anáguas e mais anáguas, e crinolinas, enfim, era tudo muito, né? Se era joia, era grande, era vistoso, né? Os cabelos eram muito elaborados, assim, e usava-se o cabelo da cliente. Essa coisa do aplique que a gente vê hoje em dia nos salões, isso aí já existia naquela época. Juntava-se o cabelo da pessoa a outro cabelo, então você pode ver que os cabelos eram muito armados, muito volumosos. Então, assim, era uma estética extremamente... chegava a ser carregada, se a gente for analisar com o olhar de hoje, né? Mas que para a época era perfeito. Quanto mais elaborado, quanto mais suntuoso, melhor estava, né? Mas tinha um contraste muito grande, né? Com aquela dificuldade que existia aqui no Brasil e eles com todo esse glamour. Só que esse olhar é um olhar contemporâneo, né? Para a época era normal. Porque até pouco tempo, ainda existem pessoas hoje em dia que acham assim, que existe um mundo que é feito para os ricos e existe um mundo que é feito para os menos favorecidos, né? E isso existe desde que o mundo é mundo. E nessa época isso era muito mais evidente, isso era muito mais forte, porque não tinha direito, não tinha distribuição de renda, não tinha nada. Então, assim, o mundo gravitava em torno dos ricos, o restante deixava para lá. Estava ali para servir essa realeza, né? Para bordar esse vestido, para poder preparar esse cabelo, para poder fazer tudo para que isso aí chegasse nesse ponto e ficasse com toda essa beleza, essa exuberância, essa riqueza, né? Então, isso ficava muito evidente nessa época, né? Essa separação, esse apartheid aí era muito forte nessa época. E lá para 1600 também já seguia uma mesma estética. Porque assim, na verdade, assim, mudava, os reis, as rainhas, as princesas iam sendo sucedidas, então cada uma que chegava queria imprimir o seu estilo, né? Queria se mostrar diferente, se mostrar mais bonita, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Então, assim, mexia-se nisso, mas mantinha firme e forte a questão da riqueza, da suntuosidade, né? Porque isso também, entre os ricos, significava prestígio, significava abastança, né? Então, assim, isso era sempre muito forte. Mudava alguma coisa, às vezes um cabelo, um tipo de gola, tal, mas assim, sempre traduzindo uma ideia de riqueza absoluta. Lindomar, a mão de obra era brasileira, mas e a matéria-prima? Não, nessa época ainda não. Ainda não? Para você ter uma noção, nem lavados no Brasil esses vestidos não eram. Onde que esses vestidos eram lavados? Mandava-se para Paris, mandava-se para a Europa. Mandava de navio as roupas sujas para serem lavadas lá? Eram lavados, engomados lá e voltavam. Nem lavar não se podia lavar aqui. Não se permitia que lavasse aqui. Imagina descobrir que uma princesa lavava o próprio vestido lá no fundo de casa. Não, isso não existia, isso era inconcebível. Esses vestidos eram lavados lá onde foram feitos. Às vezes até nas próprias maisons que fizeram, nas próprias casas de costura que fizeram isso lá. Se alguma coisa estragou, fazia-se o
reparo, esse vestido voltava embalado numa caixa, perfeito, maravilhoso, como saiu na primeira vez de lá. Nós vamos considerar, então, aí também o tempo, né, desse navio ir, para essa roupa ser lavada e ela retornar. Então, a quantidade, o volume que era esse guarda-roupa também, né? Na verdade, dinheiro nessa época, para esse povo, não era problema. Então, a gente pensando assim, em 10 vestidos, não, elas tinham tantos vestidos, né? E também, naquela época, não se trocava tanto de roupa como nós trocamos nos dias de hoje, né? Às vezes ficava assim, por dias com um vestido só, né? Porque os filmes, assim, as novelas, enfim, glamourizam muito. Na verdade, não é exatamente aquilo, né? Então, assim, às vezes, né, esses vestidos iam usando, ficava meio sujinho, depois passava para um próximo, não tinha aquela coisa de trocar todos os dias igual nós temos hoje, né? E isso foi até mais ou menos 1800, esse mesmo estilo de roupa. O tecido, por exemplo, o que predominava? Era muito brocado, muita seda, muito veludo. Aliás, assim, eu imagino que elas sofriam muito nessa época no Brasil, que é um clima horrível, quente, né? Tropical, né? E você ter que passar o dia inteiro arrastando um vestido de veludo para cima e para baixo, pensa, não era a tarefa das mais fáceis, né? Mas, enfim, ostentar-se era o que precisava, né? Então, elas arrastaram esses vestidos por muito tempo, né? Mas aí, por volta de 1800, assim, esses vestidos já ficaram assim, tirou-se um pouco dos adornos, assim, né? Diminuiu a quantidade de tecidos, tal, mas não que isso tenha sido ainda já uma coisa do Brasil, não, isso já é uma coisa que também, que na Europa também essa transformação já havia sendo arquitetada, projetada, então, tipo assim, foi apenas um reflexo também do que se fazia lá fora, né? Aí vem os vestidos que a gente chama de linha império, né? Que eram vestidos cortados abaixo da linha do busto, as saias tinham caimento, tecidos mais leves, né? Já não se usava tantos veludos mais, né? Mas aí sempre tinha, aí, tipo assim, as saias diminuíram, mas nessa época elas adotaram um chale. Então esse chale era riquíssimo, e bordava e fazia de renda e não sei o que, extremamente bonito, porque o chale seria como que uma forma de compensar a ausência das grandes saias da outra época anterior, a 1500, 1600. Exatamente. Mas também tem um detalhe no colo, né? Nessa época aqui do Império, eles mostravam mais o colo, porque antes que as golas eram altas. Isso também variava muito de acordo com quem estava no poder. Se quem estava no poder tinha uma abertura um pouco assim, mais tranquila em relação a isso, a roupa mudava, a roupa arejava-se, digamos assim, né? Buscava-se uma coisa mais assim, mais feminina, não sei o quê. Mas de repente, se o próximo cara a estar no poder já tinha uma visão mais fechada para isso, vinham as golas e subiam tudo de novo. Então, tipo assim, a moda, infelizmente, nessa época não estava atrelada só à arte, à beleza, à criação. Tinha todo um contexto histórico que ia meio que norteando ela também. Do comportamento, então, daquela pessoa. Sim, do comportamento. Se ela era mais conservadora ou não. Da cultura, de quem estava no poder, da necessidade de se passar determinada ideia, enfim. A moda ajudava um pouco nessa questão, assim, né? Aí vamos dar um salto para os anos 20, por exemplo. Aí já teve uma mudança grande. O que acontece? As mulheres começam a fazer parte da história. Porque então as mulheres, assim, elas meio que eram assim, né? Elas assistiam de camarote as coisas acontecerem, elas não tinham grande participação nas coisas, né? Só que foram surgindo mulheres que resolveram bater no peito e falar assim, nós também queremos opinar, nós também queremos participar, né? Então as mulheres começaram a sentir a necessidade de se libertar, porque o espartilho não deixava de ser uma forma de se aprisionar uma mulher. Essas roupas, se você reparar bem, assim, escondiam a mulher ali por dentro, né? Então, assim, a mulher não queria ser só isso, a mulher não queria ser um adorno, né? Porque esses vestidos do século XV, XVI, parecia que a mulher era um enfeite da sala, né? Ficava ali sentado, se abanando com um lequezinho, enquanto os maridos decidiam o que fazer, como fazer, para onde ir, o que comer, tal. Elas cansaram. E aí, assim, a moda, ela reflete isso, ela reflete as mudanças, né? É possível se contar a história da humanidade simplesmente pelas vestes humanas. Então, assim, na virada do século XIX para o século XX, então, assim, as mulheres vieram com força total, né? Então, assim, tirou fora tudo que aprisionava. A gente quer coisa que seja confortável, a gente quer coisa que seja bonita, a gente quer poder explorar o corpo da gente. A gente
as mulheres queriam ser elas mesmas. Quer né? ser real. Quer ser real, quer ser de verdade, né? Quer poder ter desejo, né? Quer poder fazer o que se quer, como se quer e quando se quer, né? Porque nessa época o vestido já subiu um pouquinho, né? O comprimento. Nós temos aqui, por exemplo, na década de 40, nos anos 40, já está até mais marcado. 40 já assim, é uma época assim, em que a moda se tingiu meio que de escuro, como se tingiu o mundo todo com a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, as ditaduras estavam a pleno vapor, né? Então, assim, mais uma vez, as mulheres se sentiram tolhidas e ameaçadas no seu ser, na sua condição de escolher as suas coisas, né? E a moda dessa época reflete muito essa nuvem de chumbo que cobriu o mundo, né? Então as roupas ficaram escuras, geralmente tendiam para tons militares, assim, né? E mesmo as mulheres querendo, não tinha como. Uma história interessante que tem, por exemplo, as meias calças, né, que sempre, nos anos anteriores, existiam. Na época da Segunda Guerra, pintava-se um risco de lápis aqui atrás, assim, na perna das mulheres para definir... dar a impressão que elas estivessem de meias, né? Porque as meias até então tinham uma costura, né? Depois, com o tempo, que e aquilo trazia um charme, né? Trazia um charme e supria a ausência da meia, né? Então, assim, só que aí nos anos 40, no meio de toda essa coisa cinza, escurecida, entra o cinema com uma força muito grande. Mas, né? Lindomar, só para complementar isso aqui, essa coisa cinza também, ela vinha de uma escassez econômica, né? Vinha de uma dificuldade financeira, onde as pessoas também todas estavam com medo disso assim, também. Porque assim, a moda, não tem como negar, ela é uma forma de arte, ela é uma forma de expressão de arte. E assim, e quem cria moda é meio que um para-raio, assim. Então, assim, ele meio que absorve o que está em volta. Então, de repente, assim, as pessoas mais sensíveis, imagino eu, não vivi na época, mas assim, eu acho que ficavam muito, assim, mexidas com aquela situação de Hitler no poder, de matando milhares de inocentes, e parecia que o mundo, assim, foi afunilando, e que tudo tinha que dar no mesmo ponto, né? Então, não se sabia o que viria para frente, né? Então, parece que perde-se um pouco a esperança. E quando se perde um pouco a esperança, a criatividade acaba meio que minando um pouco, né? Então, assim, eu acho que isso fez com que as pessoas ficassem nessa coisa meio triste, meio sombria, meio escura, né? Reflexo do que estava vivendo e sem saber o que virá depois, né? Como será a nossa próxima década? Será que o mundo termina aqui, né? Como é que é? Vamos ter futuro? E esse futuro como será, né? Agora, retomando aí a sua manifestação, que você estava falando sobre o cinema, o que o cinema expressava nessa época? Mas tem sempre alguém que acredita, né? Tem sempre alguém que sempre consegue enxergar aquela luzinha no fim do túnel, mesmo que seja uma velhinha, mas consegue enxergar, né? Havia o cinema, né? Com as suas divas, né? Com as mulheres donas de si, poderosas, que faziam o que queriam, como queriam, né? Aí, como o cinema tinha uma abrangência muito grande, né? Então, assim, aí esses vestidos começaram a ser copiados, né? Então, essas mulheres, de uma certa forma, ajudaram meio que dar um pouco de luz nessa época sombria, né? Nessa época, inclusive, no Brasil, né, que ainda era um país muito tímido em relação à criação, assim, surge a Carmen Miranda, né? Que foi, de assim... De maneira irreverente, era uma né? luz, né? Era uma luz, né? Onde ela chegava, o ambiente se iluminava, né? Então, isso vai ajudando, né? As pessoas começam a olhar, né? Porque não existe nada no mundo melhor que bons exemplos, né? Porque os bons exemplos norteiam, né? Em 1960, a moda já, depois da gente caminhando para 50, né? 50, 60, já deu uma mudada bastante. Aí as pessoas, assim, tudo voltou ao normal, entre aspas, né? O que pôde, né? O que sobrou de tudo isso, né? Então era a época, assim, meio que de brindar esse novo mundo, né? Aí, mais uma vez... Que é o mundo pós-guerra. O mundo pós-guerra, mas um mundo assim, tipo assim, agora vai dar certo, né? Extirpamos o câncer que nos consumia, né? Agora vamos para frente, né? Com o que restou, né?
Aí vem o Christian Dior, né, com seus vestidos que consumiu 80 metros de tecido, né, e a mulher extremamente feminina, né, a cintura marcada, né, o colo desnudo, né, esses cabelos mais elaborados, né, então assim... Aí, as cores, retomar as cores, né, o batom vermelho, né, que até então era visto meio como que mulher da noite, não sei o que, tal, nos anos 50, não, todas as mulheres pintaram suas bocas de vermelho, né. E nos anos 60 também a gente teve uma os anos 60 também já é a época da liberação feminina, né? Assim, aquela coisa assim, aí vem a pílula, né? Aí vem o homem na lua, né? E lógico que isso iria refletir na moda, né? Tanto que uma das tendências fortíssimas dos anos 60 é essa coisa assim, futurista, né? Essa coisa, o prata, né? Imaginava-se que nos anos 2000 alguma coisa, a gente ia estar assim, vestida de astronauta, né? Então, assim, é um ano que, mais uma vez, balança-se tudo, joga tudo para o chão e começa de novo, né? Aí surge a mini saia, né? E aí os vestidos são curtos, né? Enfim, uma estética totalmente diferente dos anos 50, né? Agora, nos anos 70, nós chegamos à chamada hip chic, a moda hip, né? Que era praticamente assim que era chamada. Era isso mesmo? Sim, um tom de rebeldia também? A liberdade, né? Tipo assim, conquistamos a liberdade nos anos 60. Agora os anos 70 é vivenciar essa liberdade, né? Vamos deixar que as flores cubram o mundo, né? E aí os vestidos vaporosos, né? Aí os hips, lógico, tiveram muita importância, né? E aí vem tudo, a música vai mudando, tudo vai mudando, né? Para poder incorporar a nova realidade, assim. E nos anos 80, o que a gente tinha de moda? Então, os anos 80 é os anos do exagero, né? Tudo era exagerado, né? Era muita cor, tudo podia, misturava-se tudo, né? Assim, falam-se assim, o ano dos novos ricos, né? Então, assim, muita gente ficou rica nos anos 80, né? Essa gente que estudou, que batalhou, que foi atrás, nos anos 80 estavam ricos, né? Então, tipo assim, a época da grife, né? Por exemplo, as calças tinham uma etiqueta desse tamanho do lado de fora, né? Era a época de ostentar, né? De mostrar que eu sou um vencedor, né? Então, assim, quis-se tudo, né? Então, assim, a roupa era colorida, os sapatos eram exagerados, os cabelos desse também, tamanho, né? Então, assim... que foi a época do cabelo do Pigmalião, todo repicado? O Pigmalião finalzinho de 70, mas né, ali com a farra falsa tinha as Panteras, né? 77, exatamente. Por ali assim, né? Só que isso, mas ganhou nos 80 isso também. Ganhou muita força nos anos 80. Os anos 80 é a época do volume, né? E isso, inclusive, nos cabelos, né? Eram desse tamanho, a época da escova amassada, né? Que passava um negócio, chamava breu, se não me falha a memória, ia amassando aquilo. Depois levava 6 dias para tirar do cabelo, mas não tinha problema, o cabelo ficava desse tamanho, né? E as mangas volumosas, tudo era muito volumoso, assim, muito colorido, né? Assim, hoje em dia, assim, analisando, assim, falam assim, que nem foi assim uma década muito elegante, assim, que as pessoas eram muito exageradas, assim. Aí a gente, por exemplo, estamos vendo aqui um processo de construção mesmo, de construção de vida, de construção histórica, né? Pela moda, através desses séculos aí. Mas a gente chega por exemplo, nos anos 90, o que teve de marcante na moda? Então, os anos 90 tem uma coisa assim, uma coisa do minimalismo que foi muito forte, assim, porque assim, tudo que é demais cansa, né? Então, o que aconteceu? Chegou no final dos anos 80, a gente não aguentava mais tanta cor, não aguentava mais tanto rebuscamento nas coisas, né? Então, aí entra no final dos anos 80 os japoneses, que tem uma moda bem menos enfeitada, menos rebuscada, digamos assim, né? Então, assim, tem uma coisa meio minimalista aí. Só que isso acabou sendo meio que um tiro no pé da moda. Por quê? Por quê? Porque as pessoas, a moda tem que criar desejo. É o desejo que faz a engrenagem da moda. Tanto que a moda, ela se desmente a cada 6 meses. Então, nos anos 90, era o auge do tubinho preto. Aí as pessoas falavam, para que eu vou pagar 30 mil euros num vestidinho preto do Armani, se eu posso fazer uma ali na esquina igualzinho a mesma coisa. Então a moda sentiu que esse não era o caminho,
né? Aí no final dos anos 90, assim, tal, já se deu uma balançada nisso aí já vem estilistas mais criativos, e que elaborou-se mais, não sei o quê, para tirar a moda e meio dessa coisa meio igual. Que é o que também chama minimalista, mas é a moda básica, né? Onde você tem uns tons essa expressão mais se usava muito, você deve lembrar, tipo assim, ai, Sim. básico, não sei o quê. Ai, isso virou um jargão, assim, todo mundo falava assim, ai, básico, não sei o quê, não sei o quê. Então, aí, assim, de repente, precisa você revirar isso tudo, né? Mas tudo isso faz parte da história da moda mesmo, tem tudo isso sempre, né? E como nós estamos em 2015, o que você revela para nós? Existe um conceito definido, a moda em 2015, como é que é? Hoje em dia pode-se dizer assim, que pega tudo isso que a gente viu aqui, bota num caldeirão, mistura tudo, joga para cima e cada um veste como quer, né? A moda hoje em dia, assim, seria a busca de um individualismo, assim, né? Cada um veste o que quer, como quer, do jeito que quer, na teoria. Na prática acaba não sendo tão assim, né? Porque, lógico, todo mundo quer aquele vestido, daquela grife, né? Tal. Então, assim, mas assim, hoje em dia a liberdade da escolha é maior, né? E hoje em dia tudo é muito mais rápido, né? Hoje o estilista está desfilando o vestido dele em Paris agora, você está lá na Amazonas, lá no lugar mais escondidinho, se você quiser estar lá assistindo, full time você consegue. E já copiando. E já copiando, se você quiser. Aliás, na 25 de março, os modelos internacionais chegam primeiro do que na Daslu. Então, assim, é tudo muito rápido, né? Então, assim, parece que democratizou, né? Globalizou, né? É aquilo que a gente vem falando desde o início, né? A moda, ela acompanha, né? Se o mundo globaliza, a moda globaliza. Mas quando se permite tudo, Lindomar, como é que você cria uma identidade para a moda? Ou como que a pessoa, ela tem tanta oferta, como que ela fala assim, nossa, isso combina comigo? Então, você tem que... O segredo é você se conhecer. Porque você não pode ser um fantoche na mão dos outros, né? Existe uma expressão na moda chamada fashion victim, que é aquela pessoa que tem acesso à moda, compra-se tudo, mas não sabe usar nada, né? Porque assim, não adianta você chegar na vitrine da Chanel e comprar o sapato, a bolsa, o taieiro, o brinco, a pulseira, se vestir e sair com aquilo para a rua. Quer dizer, na verdade, você saiu de vitrine da Chanel. Onde está a sua identidade aí? Onde está você por trás disso tudo? Então, o segredo é você primeiro se conhecer. Saber o que combina com você, o que combina com o estilo de vida que você tem. Eu conheço pessoas, por exemplo, assim, que tem em casa 15 sapatos de salto altíssimo e não tem uma flatzinha, não tem uma rasteirinha para poder ir num barzinho à tarde. Adianta? Então, assim, a moda também é isso, é você adequar de acordo com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o mundo, com o universo, né? Então, assim, essa busca, antes de você chegar na roupa, você tem que chegar no que você é, no que você gosta, no que faz bem para você e o que combina com você. Aí, a partir daí, você vai criar uma individualidade, né? Se você tem dinheiro para comprar Chanel, ótimo, compre Chanel, mas saiba usar a Chanel, né? Misture, né? Aliás, hoje em dia é super chique você catar uma sainha da Chanel maravilhosa, tal, e pôr uma blusinha da Farm, da Zara, né? Porque isso demonstra segurança, né? Na sua escolha, segurança no que você é, né? Porque a roupa, na verdade, todo mundo sabe disso, a roupa não faz você, na verdade, você tem que fazer a roupa, né? Eu acho que o segredo é esse, né? A roupa é um adorno apenas, né? Vou fazer a pergunta bem clichê, que nessa sua fala você até já respondeu, mas assim, o que é estar na moda, o que está fora da moda? Estar na moda, você já disse assim, respeitar a sua individualidade, né? Começa por aí. E quando as pessoas dizem, nossa, ela vive fora da moda, aquela pessoa, como é que você define? Esse é um conceito muito difícil de se chegar a um bom senso, né? Porque o que é estar na moda? É se vestir de acordo com o que todo mundo está vestindo? Essa é a moda, dos outros. Que é um padrão, né? Que é um padrão, que não necessariamente é a sua moda, né? Assim, você tem que buscar o seu estilo, né? Um estilo. É lógico que tem coisas que são inconcebíveis, né? Tipo assim, tem misturas que são improváveis, sem dúvida nenhuma. Você tem que treinar esse olhar, né? Assim, você tem que ter um jogo muito sincero com o espelho, né? Com o espelho. Olhe
O espelho não mente, qualquer pessoa pode mentir para você. O espelho não mente para você. Então, quando você bota uma coisa, olha no espelho, se você sentir que ali que alguma coisa não casou, tenta de novo, entendeu? E observe pessoas que você acha que são elegantes, pessoas que você acha que se vestem bem, né? E inspire-se, não é se vestir, não é virar uma cópia da outra, né? Mas assim, que aquilo seja uma inspiração para você, né? Para você aprender a combinar a bolsa certa, com o sapato certo, não sei o quê. Com essa questão de estar fora de moda, como você perguntou, fugiu um pouco da pergunta, assim. Isso é muito relativo. Tem pessoas que querem que a forma dela se vestir seja uma forma de expressão. Talvez quem olha e fala assim, ela está fora de moda, talvez não entendeu, né, o porquê daquilo, o porquê daquela forma de se vestir, o que ela quer passar qual a informação que ela quer passar com essa forma que ela tem de... Porque a moda comunica isso, né? Comunica até o nosso estado de humor do dia. Sim, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Isso às vezes passa despercebido assim, mas a moda, assim, para uma pessoa um pouco mais de senso de observação, você consegue meio que descobrir o humor da pessoa, meio que só de reparar. Principalmente se você conhecer a pessoa um pouquinho melhor, né? Você fala assim, hoje acho que a pessoa não está muito legal, não está num bom dia. Antes do Lindomar começar mesmo a ser estilista enquanto profissional, você já desenhava, você já gostava de traçar, né, de fazer uma arquitetura de modelos já na sua adolescência. O que você tem desses elementos da sua adolescência que você traz para hoje no seu trabalho? Tem alguma coisa? Ficou? Tudo. Eu digo assim, que a minha essência não mudou nesses anos todos, assim. Eu sou muito fiel àqueles sonhos que eu tinha nessa época. Lógico, você agrega conhecimento, você tem contato com outras coisas, você vai enriquecendo aquilo que você já trazia com você desde essa época, né? Mas assim, eu acho que o dia que eu perder isso, eu acho que eu já estou andando no sentido inverso da coisa, né? Porque, assim, às vezes me perguntam assim, o que é ser um estilista, o que é estilista? Tipo assim, é uma coisa muito difícil de definir, né? Assim, não tem e a gente busca essa definição. Sim, o que é um estilista? É alguém que desenha? É alguém que cria e desenha? Aí eu digo assim, que é alguém que resolveu botar para fora as cores, as formas, os desejos que ele sempre carregou dentro dele. Então, tem gente que exprime com música, tem gente que exprime... tocando, acho que o estilista exprime na roupa, né? Então, seu posicionamento artístico em termos de roupa, de criação, de moda, ele permaneceu. O que você fez foi apurar a técnica. Sim. É igual assim, é uma pessoa que tem uma voz boa, mas que para ficar perfeita faz uma aula de canto. É mais ou menos por aí, assim, né? Porque, assim, a cabeça do estilista, ela fervilha, né? Ela fervilha. Agora, passar isso daqui para o real, né? Então, assim, precisa-se de técnica para isso. E o real não é só no papel, o real é quando a mulher veste. O papel, como a gente escuta muito essa expressão, o papel aceita qualquer coisa, né? A questão é transpor esse papel para uma pessoa, para o corpo de uma mulher, né? E isso ser harmonioso, né? E isso ter equilíbrio, né? E isso passar uma imagem que seja agradável aos olhos de quem vê, né? Então, assim, é um desafio, né? Então, assim, porque às vezes as pessoas pensam que é simples, faz um desenhozinho aqui, senta na máquina, costura e pronto. Mas não é só isso, né? Existe ali noites e noites perdidas tentando achar uma melhor forma de encaixar uma manga que na minha cabeça está de uma forma, mas que na hora de passar para a roupa essa manga não teve o caimento que eu imaginei que tivesse, né? Então tem que se cortando uma outra manga, até essa manga ter esse caimento, entendeu? Lógico, com o tempo você tira isso mais de letra. Mas então assim, o que separa esse menino que sonha de ser estilista, desse cara que é estilista hoje, é isso. É uma técnica que se aprimora, né? É um conhecimento que se torna maior, né? Mas o desejo de exprimir, de botar para fora, de dar forma ao sonho, isso você não pode perder, né? Porque se você perde isso, aí você
você ficou sem sentido, né? Você não é mais você. Esvazia, né? Exatamente. E o diferencial está nisso, né? Porque, assim, você pode pegar um metro de tecido preto e colocar na mão de 10 estilistas e separa os 10 estilistas. Cada um vai desenvolver esse 1 metro de tecido preto de uma forma, né? E aí que está a diferença, né? Quem vai conseguir fazer esse vestido ser mais bonito, mais atrativo, mais... Enfim, né? Então, aí está a diferença. Nessa fase, assim, de produção criativa, Lindomar, existe uma simbologia, ou existe, assim, uma marca de cada estilista que acaba ficando na roupa, porque a gente transfere um pouco da gente ali para aquela obra, né, que você está criando. Sim. O que tem na sua roupa que é uma marca sua? Que você gosta sempre de manter? A minha roupa é extremamente feminina. Eu não suporto nada que não enfeite. Traduz isso pra gente, o que seriam linhas femininas numa roupa? Então, assim, eu sou um profundo admirador do corpo feminino. Eu tenho verdadeira adoração pelas mulheres, na forma ampla de ser mulher, né? Então, assim, para mim é um pecado quando esse corpo está escondido, sabe? Numa coisa larga, numa coisa que não desenha, que não enaltece. Eu acho que a minha moda, a moda que transita dentro de mim é uma moda que enfeita, é uma moda que enaltece. Porque quando você ama alguma coisa, e eu amo as mulheres, você quer que esse objeto do seu desejo seja sempre muito bom, muito feliz. Então, é isso que eu busco, sabe? Então, eu sempre vou fazer um drapeado, eu sempre vou usar uma renda, eu sempre vou usar metros e metros de crepe Georgette, eu sempre vou querer uma transparência, eu sempre vou querer uma coisa que faça com que a mulher esteja sempre muito bonita. Lógico que existe a questão da adequação, não é todo mundo que pode usar uma transparência, não é todo mundo que pode usar um justo, mas tem sempre um colo que é bonito, tem sempre uma perna que está bonita, tem sempre alguma coisa que pode ser enaltecida. E eu sempre vou enaltecer essa forma feminina, porque isso para mim é fundamental. Lindomar, nós temos assim vários estilistas, aqui temos também o Francisco Costa, que é mineiro, né, que é tá brasileiro, Klein, né? que é estilista da Calvin Klein, né? E temos mais outros fazendo destaque aí. Tem ele, tem um também na Inglaterra, que tem uma que chama Clementes Ribeiro também. Tem mais... Nós temos, assim, às vezes me falha, eu não estou me lembrando aqui exatamente, mas existem alguns brasileiros fazendo sucesso E lá quais os brasileiros que se destacaram muito? Teve uma época ali, na época do Clodovil, tinha vários outros também, né, quando ele começou. Podemos dizer que a moda brasileira começa a se firmar, digamos assim, começa a ser notada ali com o Clodovil e com o Denner, né? É ali que começa a se fazer uma moda, começa assim, exatamente no finalzinho do século, da década de 20, ali, 30, inaugura-se no Brasil a Casa Canadá. Só que a Casa Canadá ia para Paris, comprava alguns vestidos, trazia para cá e reproduzia esses vestidos, né? Não tinha a criação, né? Só que assim, a mão de obra era toda brasileira já. Isso já era um ótimo indício, porque se você consegue fazer uma cópia, você consegue criar um vestido, né? Então, assim, já era um indício, né, que poderia se fazer, né? Mas só que isso, aí a Casa Canadá, lógico, vendia muito, trabalhava muito, tinha uma clientela maravilhosa, não sei o quê, mas assim, era sempre uma cópia, né? Aí, com o aparecimento do Clodovil, principalmente do Denner, né? O Denner é mais forte, então, ainda a questão da criação mesmo, né? É que essa moda brasileira começou. E aí ele abriu, né, meio que as portas para vários outros que estão aí, né? E a gente tem escutado muito, temos acompanhado muito a invasão da tecnologia na moda. Porque agora nós estamos nesses tempos mesmo, né? Não tem como negar isso. Como que ela produz esse efeito na moda? Quais são os recursos que são benéficos? Eu acho que é bom quando essa tecnologia é usada para aprimorar os tecidos. Hoje em dia a gente tem tecido que esquenta no frio e esfria no calor. Eu acho que quando é usado nesse sentido, perfeito, né? Assim, agora eu acho que quando interfere muito, eu acho que já não é muito, eu não gosto muito. Eu ainda prefiro a coisa mais artesanal.
E a moda está muito em cima disso. Você pode perceber que os estilistas de mais sucesso, que estão vendendo mais aí, é quem faz renda, é quem faz bordado, é quem faz Georgette. As que mais estão vendendo no momento, né? A moda está muito focada no artesanal. E eu bato palmas para isso. Nós temos muita coisa assim para conversar sobre isso, né? Porque é um assunto que é muito rico. Mas nós estamos perto de terminar e eu quero ver com você, né, porque o Lindomar também é um estudioso de biografias de grandes estilistas. E dessas biografias, além de conhecer a história, você pinça algumas frases. Da Coco Chanel, por exemplo, eu já vi aqui, você já fez referência sobre ela, você também é fã. Gosto muito dela. Então, qual que é uma frase dela assim, que te marca bastante? Eu gosto de uma dela que fala assim, sempre uso chapéus. Porque se caso chegar algum chato, posso dar a desculpa que estou de saída. É uma frase dela que eu acho bem interessante, assim. Vamos ver uma, então, do Yves Saint Laurent. A melhor coisa para cobrir o corpo de uma mulher são os braços do homem que ela ama. Mas para aquelas que não tiveram tal sorte, eu estou aqui. Fantástica, né? Eu amo essa frase, acho muito boa. Bom, uma, então, do Paul Poiret. Então, uma que é muito interessante, assim, que ele morreu novo, morreu com 50 e poucos anos, né? Dizem que no leito de morte dele, quando, assim, aquela coisa assim mesmo, já não tinha mais jeito, ele virou para a pessoa que estava do lado e falou, mas já eu ainda tenho tantos vestidos dentro de mim. E da Constanza Pascolato, né? Uma brasileira também. Uma coisa que ela fala que eu acho interessante, ela fala assim, estar na moda é se vestir da maneira que você acha que é certa e não se preocupar com o julgamento da plateia. Eu acho que isso é uma lição para todos nós. E do polêmico Clodovil? Tem uma dele que eu gosto muito, que fala assim, dizem que Marilyn Monroe não tomava banho, mas eu conheço um monte de gente que toma banho e não é Marilyn Monroe. Bem as alfinetadas dele, bem ele, né? assim, né? Bem ele assim, né? Então... Bom, e você também já deve ter a sua, né? Você já deve ter criado as suas, que são várias, né? Tem, mas não me peça uma que eu nem vou lembrar agora. Mas são muitas que no discorrer assim, das nossas conversas, que eu acho bom você ir anotando, porque numa próxima entrevista nós vamos citar várias das suas. Vou compilar um monte de frases e a gente combina. Bom, eu entrevistei, né, o estilista Lindomar Duarte, que trouxe muita informação, muito conhecimento, muitos saberes sobre a evolução da moda e mostrou também o exercício do estilista e a grandeza da moda brasileira e a importância que tem no nosso contexto histórico e cultural. Muito obrigada por estar aqui no programa. Foi um prazer, viu? Gostei muito. Então nós estamos terminando. Muito obrigada por sua audiência e até breve.